Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como o pastor já disse aqui no início do culto, não existe lugar melhor do que estar na presença do papai. Amém? Quantos amam a presença do papai? Glória a Deus, que bênção. Está abençoado, irmão. O pastor já abençoou, está abençoado em nome de Jesus. Amados, nessa noite, eu levanto sempre 3h50, o meu celular desperta. É o horário que eu levanto para orar. Mas essa noite aconteceu algo engraçado, e na hora assim eu quis ficar meio brava. Falei, mas gente, né? Porque eu comecei a escutar o celular tocando, e eu levantei correndo, pulei da cama, falei, meu Deus, já estou atrasada, né? Já passou no meu horário de oração. E levantei correndo, e meu filho ainda estava na sala. Falei, misericórdia, 4 horas da manhã, você ainda está aí acordado? E não era 4 horas da manhã, irmãos. Mas eu achando, porque eu olhei no celular e eu enxerguei 4 horas da manhã. E eu fui para o meu quartinho de oração. E lá no meu quartinho de oração, na hora que eu fui ajoelhar para orar, eu olhei antes de novo no celular. Quando eu olhei, 1h da manhã. Eu falei, oh Jesus, maravilhoso. Aí na hora eu ainda pensei, falei, será que eu volto para a cama? Eu falei, não vou voltar para a cama. Porque eu não levantei esse horário por acaso. Esse celular, para mim nada na minha vida é por acaso. O meu celular, o celular do pastor não tocou, não despertou por acaso. E eu falei, então eu vou ficar aqui. E eu fiquei no meu quartinho das 1 às 6 da manhã, na presença dele. Buscando Ele, adorando a Ele. Porque não realmente, irmãos, não existe lugar melhor do que a presença de Jesus. E como sempre eu tenho dito, e como sempre eu tenho falado, tudo que nós precisamos está nele. Tudo que eu preciso é da presença de Jesus. Mas eu preciso entender e querer isso, assim como você. Lá em Salmo 89, do versículo 15 ao 18, diz assim: como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, a adorar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Que anda na luz da tua presença. Sem cessar, exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão. Pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, o Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Nesse momento que eu li esse salmo de madrugada, eu lembrei, na harpa cristã tem um hino, que eu não sei cantar direito, mas ele fala, eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé, igreja, você que está em casa. Não há outro motivo de nós estarmos aqui, a não ser adorar ao único que é digno, que é Jesus. Somente Jesus Cristo é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. E não há lugar melhor do que estar na presença dEle. O que nós precisamos é da presença dEle. E nós vamos adorar ao Senhor com esse hino, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, você que está em casa também. Nada se compare à tua presença. É verdade. Nada se compare ao teu amor. Tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. Nada se compare à tua presença. Nada se compare ao seu amor.
Tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. És tudo que eu quero, Senhor. És tudo que eu preciso, Senhor. Eu sei que somos um, Senhor. Jesus, és tudo que eu quero, Senhor. És tudo Fala que pra eu Ele, preciso. canta pra Ele, adore a Ele, grite. Oh, renda, lavanaia, chame a atenção Eu dEle. sei que somos Declare o seu amor a Ele. Senhor. Jesus, nada se compara, nada se compara à tua presença. Nada, nada se compara ao seu amor. Tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. Nada, nada se compara à tua presença. Nada, nada, nada se compara ao seu amor. Tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. És tudo que eu quero, Senhor. És tudo que eu preciso, Senhor. Eu sei que somos um, Senhor. Jesus. Quando nós estamos em Jesus, tudo que nós precisamos é da presença dEle. E Jesus, Ele disse lá em Mateus, pode se sentar em nome de Jesus. Mateus 28, 20 diz, no finalzinho o Senhor Jesus disse: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se realmente eu estiver na presença dEle, se eu permanecer nele, Ele permanecer em mim, Ele estará conosco, Ele nunca nos deixará. O próprio Jesus disse isso: eu estarei com vocês. Eu estou com você, eu estou com você. Você não está sozinho, você não está sozinha. Sabe, irmãos, e quando nós estamos em Jesus, quando eu estou na presença dEle, quando eu ando na presença dEle, coisas maravilhosas demais acontecem. Que presença maravilhosa, que presença poderosa. E muitas vezes nós falamos, eu amo a Jesus, mas eu não conheço a Jesus, na verdade. Porque não tem como, esses dias eu até estava conversando com o pastor sobre isso, eu falando, não tem como eu falar que eu conheço alguém realmente, a não ser que eu more com ela, que eu coma com ela, que eu passe o dia com ela. Eu costumo dizer que quem realmente me conhece é quem mora comigo, quem sabe quem eu sou, é quem anda comigo 24 horas por dia. É meu marido, é meus filhos, quem te conhece é a sua família. E da mesma forma com Jesus. Como que eu posso falar que eu conheço a Jesus, mas eu coloco ele lá num quartinho, eu coloco ele lá e somente eu vou atrás dele só quando eu preciso. Eu só procuro ele a hora que me aperta a situação, no momento de dor, de aflição, de medo, aí eu lembro dele. Não, não é isso.
Não é isso que Jesus quer, não é isso que Deus quer. Jesus, Ele quer ter intimidade conosco. Jesus, Ele quer ser seu amigo. Jesus, Ele quer participar de tudo na minha vida. Irmãos, eu não faço nada sem falar com Ele. Eu não tomo nenhuma decisão sem falar com Ele. Tudo, sabe? Qualquer pessoa que me procura, pastora, é isso, isso, isso. Vamos orar. Pastora, tem que fazer isso, isso, isso. Eu vou orar primeiro. A não ser quando o Senhor já revelou para mim, ou então já falou comigo sobre, né, aquele assunto. E é tremendo, porque na presença de Jesus nós encontramos tudo o que precisamos. E uma das coisas que nós encontramos na presença de Jesus é descanso. Na presença de Jesus há descanso para nós. Na presença de Jesus há paz. São tantas as coisas que nós encontramos, que nós precisamos e que nós só vamos encontrar na presença de Jesus. Sabe a paz que você precisa? Sabe a paz que você busca? Você só vai encontrar em Jesus. Você está cansado, exausto. Você anda atribulado, inquieto. Sabe quando você vai deitar para dormir, você coloca a cabeça no travesseiro, a sua mente não para, você não consegue dormir porque é uma perturbação mental, a sua mente está acelerada, aquela inquietação, aquela angústia, aquele medo, aquela ansiedade. Porque você precisa de descanso. Porque você precisa de Jesus. Amados, e isso é até mesmo para aqueles que já conhecem a Jesus, para nós. Sabe uma coisa eu aprendi, quando eu estou me sentindo assim, cansada, exausta, na hora a ficha cai. Preciso para o meu quartinho de oração. Preciso ir para o meu descanso. O meu descanso é Jesus. Talvez você tenha andado nesses dias tão perturbado, tão angustiado, tão inquieto, a mente perturbada. E você até mesmo diz, eu preciso de descanso, eu preciso descansar, como eu disse para vocês. Hoje eu fiquei das 1 às 6 com o meu amado Jesus. Como é bom estar na presença dEle. Irmãos, eu não senti cansaço nenhum. Eu terminei a minha oração, fui lá, fiz meu café, sabe, limpei a minha casa, arrumei tudo que eu tinha para arrumar, fiz tudo que eu tinha para fazer. E na hora que eu estava lá trabalhando, eu falei, meu Deus, mas eu não estou sentindo cansaço. Porque eu descanso nele. A minha força vem dele. Então em Jesus eu encontro descanso. Na presença de Jesus há descanso. Jesus é o único que pode te dar descanso. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim. Amado, venham a mim, o próprio Jesus dizendo. Vá para a presença dEle. O que você está precisando? Ah, mas eu já sou crente. Não importa. O que você está precisando é passar 1 hora com Ele. 1 hora orando, lendo a palavra, meditando na palavra, adorando a Ele, buscando a presença dEle. E hoje Jesus está te chamando, vem para a minha presença. Tudo que você precisa é da minha presença. Tudo que você precisa está em mim, em Jesus. A nossa força está em descansar no Senhor. Na presença dEle
há descanso para você. Na presença de Jesus, há descanso para você. Uma outra coisa que nós encontramos na presença de Jesus, é que na presença de Jesus, você tem paz. Paz. Talvez é algo que você, sabe, até escuta muito dizer. Mas há uma falta de paz dentro de você tremenda. Há uma falta de paz dentro da sua casa. É só gritaria, é só briga, é só discussão, é só contenda, é só palavrão, é só xingamento. Você não tem paz. Você não tem paz na sua casa. Você não tem paz no seu trabalho. Você anda de um lado para o outro. Você não tem paz. E nós sabemos que o nosso Jesus, Ele é o príncipe da paz. Jesus disse lá em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Amados, nós precisamos viver pela palavra de Deus. Nós precisamos andar pelo que a palavra de Deus diz. E aqui, João 16:33, Jesus está dizendo: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, aonde eu tenho paz? Em Jesus. Em Jesus eu tenho paz. Na presença de Jesus eu encontro a paz que eu tanto preciso. Neste mundo, continuando o versículo, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu. E se Ele venceu, nós também venceremos. Se Ele venceu e Ele venceu, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você já aceitou a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, então você pode experimentar essa paz. Que muitas vezes é impossível explicar. É impossível explicar como que pode ter paz, pastora, se o mundo está acabando, tanta morte, tanta dor, tanta destruição. Nele nós temos paz. É algo sobrenatural, por isso que eu preciso dEle, por isso que eu preciso da presença dEle, por isso que você precisa buscar a Ele, ter intimidade com Ele. Porque mesmo nos momentos difíceis, você sabe que Deus está no controle. E Ele nos ajuda a suportar qualquer adversidade. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Então descansa. Tenha paz. A paz que excede todo entendimento. Somente Jesus pode dar. É na presença dEle que eu encontro paz. Somente Jesus pode me dar. Outra coisa que eu encontro na presença de Jesus é que a presença de Jesus produz alegria. A presença de Jesus me enche de alegria. Ela produz alegria que satisfaz. Lá em Lucas, no capítulo 24. Eu não vou ler todo. Mas conta a história. Lá em cima já relata dizendo o caminho de Emaús. No caminho de Emaús. Nós vemos ali 2 discípulos de Jesus andando por aquele caminho. E eles estavam tristes. 2 discípulos de Jesus estavam desanimados, estavam tristes.
andando por aquele caminho. E Jesus começa a andar com esses 2 discípulos. Mas eu acredito que eles 2 estavam tão tomados pelaquela tristeza, por aquele desânimo, que eles não reconhecem a Jesus. Eles caminham com Jesus, eles andam com Jesus, mas eles não desfrutam da presença de Jesus. E lá em Lucas 24, 32, né, quando lá no final, você vai ler a história em casa, leia a história em casa, né? Aí chega um momento onde Jesus se revela para eles. Jesus se faz conhecer para eles. E quando isso acontece, olha no versículo 32, o que os 2, um fala para o outro lá. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava? A presença de Jesus produz uma alegria sobrenatural. Sobrenatural. Amados, o coração deles estavam queimando enquanto Jesus falava. O nosso coração precisa queimar. O meu coração, a minha oração nesses dias é para que o coração de vocês estejam queimando, queimando de amor por Ele, queimando pela presença dEle, queimando de alegria nele. Nós precisamos queimar por Ele. Nós precisamos despertar. Você vê que esses 2 discípulos andaram um caminho enorme e não reconheceram seu mestre. Desperta. Desperta, desperta, vai para a presença dEle. Valorize a presença de Jesus. Amados, não espera chegar o dia mau para ir para a presença de Jesus. Valorize hoje a presença de Jesus. Que o seu coração possa queimar todos os dias pela presença dEle. Amados, tem dia, eu estou assim, limpando o tempo todo. Eu estou limpando minha casa, eu estou falando com Ele, eu estou conversando com Ele, eu estou, ali Ele começa a me revelar as coisas e me trazer palavras, e me dar direções, e trazer nome de pessoas para me interceder, para me orar o tempo todo. Eu não posso, muitas vezes você acha que estar na presença de Jesus, estar na presença de Deus, é só naquele momento lá que eu entro no meu quartinho de oração. Não! Não! Eu quero estar com Ele todo dia, toda hora, a cada minuto, a cada segundo. Eu preciso dEle, eu preciso da presença dEle. Eu preciso criar intimidade com Ele. Só tem intimidade aquele que conversa. Como que eu vou ter intimidade com alguém que eu não converso, que eu não procuro, que eu não tenho interesse por Ele? Em João 2, versículo 2. Na presença de Jesus, o melhor sempre acontece. João 2:2. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para um casamento. Acredito que todos conhecem essa história do casamento, né? O primeiro milagre lá. E o que acontece nesse casamento? O que acontece, irmãos, nesse casamento? Hã? Pode falar. Hã? É a máscara, né? Não dá para escutar direito. O vinho acaba no meio da festa. Olha como é bom convidar Jesus para tudo. Como é importante. Irmãos, e o vinho, naquele momento ali, acabar o vinho no meio da festa, era uma vergonha, era algo vergonhoso.
Imagina que vergonha, que desespero daqueles pais, dos pais dos noivos. Que desespero dos noivos. Nossa, né? Acabou o vinho, e agora? Que vergonha dos convidados. Mas Jesus estava presente naquela festa. Será que Jesus está presente nas suas festinhas? Apesar que agora não é tempo de fazer festa, né? Se tiver alguém fazendo festa, está em desobediência, né? Mas mesmo assim tem alguns que continuam fazendo as festinhas. E será que você teria coragem de convidar a Jesus para participar da sua festinha? O que vai ter lá na sua festa? A presença de Jesus muda as coisas para melhor. E se Jesus está na sua vida, você não será envergonhado. Se você anda na presença dEle, jamais, a Bíblia diz, que aqueles que esperam no Senhor, jamais serão envergonhados. Na presença de Jesus, sempre o melhor vai acontecer. Ele transforma a maldição em bênção. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele traz à existência aquilo que nós precisamos. Mas eu preciso estar na presença dEle. Ninguém vai acabar com a sua festa se Ele está presente. Ninguém vai acabar com a sua alegria se Ele está presente. Ninguém vai tirar a sua paz se Ele está presente. Tudo o que precisamos é da presença de Jesus. Outra coisa que acontece é que na presença de Jesus, Ele transforma a tempestade em bonança. Resumindo a história do vinho, irmãos, né? Vocês sabem que o melhor ficou, né? O melhor vinho foi servido depois que Jesus faz um milagre, né? Então Jesus, quem está na presença dEle, sempre vai ter o melhor. Amém? E na presença de Jesus, Ele transforma a tempestade em bonança. Está lá em Marcos capítulo 4, vamos ler lá. Marcos 4, 35, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse Ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Amados, o barco, esse barco significa a minha vida. O barco significa a sua vida. E Jesus estava nesse barco. Então, isso não significa que porque eu estou na presença dele, que vai haver ausência de tempestade. Jesus estava nesse barco. Jesus estava com os discípulos. E mesmo assim a tempestade veio sobre eles. A tempestade, ela vem sobre todos. Como o pastor já pregou aqui falando sobre a chuva, né? Que a chuva cai sobre todos os telhados. Da mesma forma a tempestade. Jesus, ele estava nesse barco. E mesmo Jesus estando nesse barco, ali havia lutas. Eles tiveram lutas. E muitas vezes tribulações.
tempestades. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Mas uma coisa eu sei. Com Jesus ou sem Jesus, a tempestade vai vir. Mas existe uma grande diferença. É quando Jesus está no barco. Porque quando Jesus está no barco, a presença dele, o barco pode vir a tempestade que for, o barco não afunda. O barco não afunda. Então, amados, mesmo amando a Jesus, mesmo passando noites em vigílias, mesmo adorando, o próprio Jesus disse, no mundo nós teremos aflições, mas eu preciso ter bom ânimo. Ânimo! Ei, ânimo, desperta! Eu preciso ir para a presença dEle, eu preciso confiar nele. Porque quando Jesus está no barco, a tempestade tem hora e dia para acabar. O que nós precisamos é de Jesus. Tudo que nós precisamos é de Jesus. Nós sempre abrimos os cultos aqui, o pastor dizendo, você está no melhor lugar do planeta Terra, porque o melhor lugar que nós podemos estar é na presença dEle, Jesus. Nada se compara à presença de Jesus. E que presença maravilhosa, irmãos. Que presença maravilhosa, como é maravilhoso. Como é maravilhoso, como é gostoso estar na presença dEle. Na presença de Jesus, o aflito é socorrido. Lá em Lucas 18. Lucas 18, 35 diz assim: um cego estava pedindo esmola à beira do caminho. Quando ele ouve que Jesus está passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo o repreendiam para que ficasse quieto. Aí que ele gritava mais ainda. E Jesus parou e ele recuperou a visão. A sua fé o curou. Amados, aonde Jesus está, na presença de Jesus, nós encontramos socorro. Na presença de Jesus nós somos socorridos. Esse cego, ele creu, ele acreditou. O que eu preciso é crer, eu preciso acreditar, eu preciso confiar, eu preciso ter fé, eu preciso ter fé em Jesus. O que nós precisamos é acreditar, é ter fé que Ele é poderoso para nos socorrer. Ele é poderoso para mudar a minha história, Ele é poderoso para mudar a sua história. E muitas das vezes você tem que fazer como esse cego. Você tem que gritar. Você precisa chamar a atenção dele. Você tem que falar com ele. Você precisa clamar por ele. Sabe, irmãos, uma coisa eu aprendi na minha vida. Quanto maior a pressão, mais perto de Jesus eu preciso estar. Quanto maior é a pressão sobre a minha vida, mais perto de Jesus eu preciso estar. Quanto maior é a pressão sobre a minha vida, mais eu preciso entrar na presença dEle, mais eu preciso andar com Ele, mais eu preciso confiar nele, clamar por Ele, crer nele. E muitos fazem ao contrário. No momento da dor, no momento da angústia, no momento da aflição, não vê de correr para Jesus, não vê de correr para a presença dEle, começa a xingar, começa a murmurar, começa a reclamar. E quando você faz isso,
você começa a atrair sobre a sua vida maldição. Você começa a atrair sobre a sua vida demônios. E uma das coisas que eu aprendo é que nós não devemos parar jamais. Não pare até que Ele responda. Não pare até que Ele responda. Não pare de orar até que Ele responda. Não pare de gritar até que Ele responda. Não pare de clamar até que Ele responda. Eu acho incrível que muitas pessoas morrem de vergonha de falar de Jesus. Tem vergonha de gritar. Não pode, para que tanto grito? Por que essa pastora grita tanto? Para que tanto glória a Deus? Para que tanto aleluia? Tem vergonha de adorar a Deus. Tem vergonha de se prostrar diante de Deus. Mas não tem vergonha de andar na prostituição. Não tem vergonha de entrar nos motéis. Não tem vergonha de mentir. Não tem vergonha de roubar. Não tem vergonha de adulterar. Não tem vergonha de enganar as pessoas. Não tem vergonha de falar cada palavrão. Sabe que até misericórdia. Mas adorar a Deus, tentaram parar esse mendigo, tentaram parar esse homem cego. Ele estava ali clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tentaram calar ele, repreenderam ele. E quantas vezes isso acontece, irmãos? Eu vou para a igreja. Por que você quer saber de igreja? Larga a mão de igreja. Para que orar tanto? Para que jejuar tanto? Não precisa de tudo isso. Mas na hora da dor, na hora da morte, aí precisa. Aí lembra que existe um Deus. Aí lembra que existe Jesus. Esse homem não parou. E talvez você ora, né? Mas eu já estou orando. Orou uma semana. Orou 2 semanas. Orou 1 mês. Aí para de orar. Aí até esquece. Por que eu estava orando mesmo? Nem lembro por que eu estava orando. Não tem um alvo, não tem um foco. Não permanece, não persevera. Amados, não perca o foco. Não perca o foco. Não permita que as circunstâncias, não permita que o medo, que o desespero, não permita que o que está acontecendo no mundo venha te tirar do foco, venha te tirar daquilo que Deus tem para a sua vida. Não permita. Não pare de orar. Não pare de clamar. Não saia da presença dEle. Não saia da presença dEle. A presença de Jesus faz na sua vida o que ninguém pode fazer. Não adianta, não tem médicos, não tem doutores, não tem juízes, não tem, ninguém pode fazer o que Jesus pode fazer na sua vida. A presença de Jesus, ela nos cura. A presença de Jesus, ela nos liberta, ela nos transforma. A presença de Jesus, Ele nos dá vida. A presença de Jesus em nossa vida é a garantia do sobrenatural. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa ir para a presença dEle. Você precisa andar na presença dEle. Se você permanece na presença de Jesus, você nunca mais será o mesmo. Quando você permanece, a sua vida é completamente transformada e você nunca mais será o mesmo. A presença de Jesus transforma a sua vida para melhor. Lá em 2 Coríntios
capítulo 5. No versículo 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo muda na presença de Jesus. Tudo muda na presença dele. Se eu estou em Cristo, as coisas velhas já passaram. Então agora eu preciso ter um novo pensamento, uma nova maneira de pensar. Os meus pensamentos, eles precisam mudar. As minhas atitudes, elas precisam mudar. Os meus sentimentos precisam mudar. A presença de Jesus em nossas vidas é a garantia de vida eterna. Quantos querem morar no céu? Eu também. E somente a presença de Jesus pode nos dar essa garantia. Lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro. Amados, é a palavra de Deus. Não é a pastora Fabiana que está dizendo isso. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro. Não adianta Maria, Pedro, João, Severino. Pode, né, como a gente fala no encontro, foram pessoas maravilhosas, pessoas que serviram, que ajudaram, que andaram em santidade. Mas a salvação somente em Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo morreu por mim e por você. Somente Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então, não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a presença de Jesus em nossas vidas é a nossa garantia de vida eterna. Somente em Jesus Cristo há salvação para o homem. Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. Amados, Jesus ele não veio para os sãos. A Bíblia diz que os sãos, né, eles não precisam de médicos. Jesus ele veio para os doentes. Então os sãos são aqueles que se acham, né? São extremamente orgulhosos, arrogantes. Eu posso, eu consigo, tudo é no meu braço, é porque eu estudo, é porque eu trabalho, é porque eu faço, é a minha inteligência. Coitadinho de você. Coitadinho de você. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para buscar e salvar os que se haviam perdidos. Eu estava perdida e Ele me encontrou. E Ele me salvou. Eu estava doente e ainda estou num processo de cura todos os dias. De transformação de vida todos os dias. De libertação todos os dias. Até a volta de Jesus. Jesus pagou o preço por nós. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Jesus foi o único que morreu naquela cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21. Diz assim: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Ele se tornou pecado por nós. Por nós. Ele tomou o nosso lugar. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nele
Em Jesus, nós somos a justiça de Deus. Em Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? E o caminho para a eternidade, para o céu, é um caminho que eu preciso decidir e escolher aqui. É aqui na terra que eu decido o meu destino. É aqui na terra que eu decido qual vai ser o meu destino eterno. É aqui na terra que você decide qual vai ser o seu destino eterno. Irmãos, não adianta, sabe, depois que morre, não adianta querer acender vela, sabe, não adianta, vamos acender vela para iluminar o caminho dele, não adianta. Não adianta, porque essa aqui é uma escolha, é hoje, é agora, é hoje aqui na terra que você escolhe, que você decide se vai viver na presença dele ou não. Se quer ir para o céu ou não, se quer viver na eternidade com ele ou não. Não adianta você pensar que você vai viver uma vida porca, uma vida miserável, e achar que ainda vai para o céu. Não tem como. Vive uma vida de qualquer jeito, miseravelmente, porca, nojenta, sabe? Se prostituindo, enganando, mentindo, roubando, fazendo tantas coisas que desagradam a Deus, fazendo tantas coisas que entristecem a Deus, aí morre, aí é bonzinho, aí é santo, agora vamos acender umas velas para iluminar o caminho dele. Não vai dar certo. Não adianta, é hoje. É hoje que você decide o seu destino. E é engraçado, irmãos, porque eu já orei por algumas pessoas, algumas vezes, e que Deus me mostrou que ia recolher essas pessoas. E quando eu estava orando por essas pessoas, e Deus falava para mim, já teve acho que se eu for contar mesmo, acho que já aconteceu isso umas 4 vezes. Eu fui orar pela pessoa e Deus falou, não ore, eu vou recolher. E quando Deus fala assim, não ore, eu vou recolher, eu na hora já paro de orar. E Deus me mostra, eu vejo em visão, eu vejo anjos prontos, quando a pessoa é de Deus. Quando a pessoa é de Deus, quando a pessoa caminha com Deus, anda na presença de Deus, eu vejo anjos prontos, parece que eles estão preparados para receber aquela pessoa. E na verdade, é o que estou lendo aqui hoje para você, você que decide, quem que vai estar te esperando do outro lado? São os anjos do Senhor ou são os demônios? É aqui que você decide, depois não adianta acender vela, não adianta acender vela. Você decide é hoje. Eu tenho que me arrepender hoje dos meus pecados. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso reconhecer que eu preciso de Jesus. Eu preciso declarar diante dos homens e diante de Deus, dos anjos, que a minha vida pertence a Jesus. Eu preciso entregar a minha vida a Ele. Eu preciso andar com Ele. Eu preciso andar na presença dEle. É hoje que você decide. E quando você decide e reconhece a Jesus, a presença dEle vem sobre a sua vida. Ele perdoa os seus pecados. E você pode, então, desfrutar dessa presença maravilhosa. E que presença. Que presença maravilhosa. É você que decide, é você que escolhe. Andar com Ele. Andar na presença dEle. Ou não. É tempo de voltar para Deus. É tempo de se arrepender. Esse vazio que você sente é falta dEle. Tudo o que você precisa é da presença dEle. É da presença de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé.
Lá em João 15, 4, o início do versículo diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Jesus dizendo. Então o que eu preciso? Permanecer nele. É só hoje? É só agora no culto? Eu preciso permanecer nele de manhã, tarde, à noite, de madrugada, dormindo, sonhando. Sonhando também, irmãos. Porque tem pessoas que têm uns sonhos que... misericórdia, né? Até sonhando eu preciso estar na presença dele. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Tudo que você precisa é permanecer nele. Ele é poderoso para mudar completamente a sua história, a sua vida. Eu não sei como você anda, o que você tem sentido, mas uma coisa eu sei: Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode te transformar, Ele pode te mudar. A nossa paz, o nosso descanso, a nossa alegria está nele. Oh, Ramamabababacheri andalamanaias. Feche os seus olhos, igreja, comece a orar. Você que está em casa, eu te convido a orar em nome de Jesus. Fique de pé, fique de joelho, é você e Deus. Mas declare para Ele hoje o seu amor. Clame por Ele hoje. Chame por Ele hoje. Fala para Ele: Senhor, tudo que eu preciso é da Tua presença. Eu tenho me sentido só. Eu tenho me sentido, Deus, tão triste, tão angustiado, tão perturbado. Eu preciso do Senhor. Fala para Ele, Ele quer ouvir a sua voz. Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, se revela, Deus. Se revela a este homem nessa noite. Se revela, Deus, a esta mulher nessa noite. Vem trazendo, Deus, vem trazendo paz a este coração. Vem trazendo descanso, Deus. Vem arrancando, Deus, toda dor, toda angústia, todo desespero. Ah, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia de toda opressão. Oh Deus, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Mas que este homem, Deus, que ele venha ser livre, Deus. Livre para te buscar, para te adorar. Livre para andar na tua presença. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que os corações, oh Deus, venham queimar, 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 queimar pela tua presença. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa canção, Deus, que nós cantamos, que ela seja uma verdade. Ela é, Deus, a nossa oração nessa noite. É a nossa oração nessa noite. Tudo que precisamos é do Senhor. Tudo que precisamos é do Senhor. Tudo que nós precisamos, ó Deus, é da tua presença. É da tua presença. É da tua presença. Vai para a presença dEle. Vá para a presença dEle. Clame por Ele. Clame por Ele. Oh, riandarabababababababaias. Rebasoriandarabalamanias. Rebasuriandarabalabalabalamanaias. Xerererere cantarabalamanias. És tudo que eu quero. Oh, ramassoriandalabalabalabalabalamanaias. És tudo que eu preciso. Vem, Jesus. Vem enchendo os corações, Deus, com a tua presença, com o teu amor, Deus. Senhor, nós declaramos essa noite o teu senhorio sobre as nossas vidas. Declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o amado das nossas almas. Que tudo que nós precisamos está nele. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, vem quebrando as cadeias, vem quebrando os grilhões. Vem, ó Deus, desfazendo com toda a obra do inferno.
em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nessa noite, eu declaro paz, eu declaro vida, eu declaro, ó Deus, transformação, ó Deus, em nome de Jesus Cristo.